Olá pessoal, então agora eu vou fazer o resumo da live, a condensação da live que será realizada hoje à noite às 19 horas. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2022, mais uma live do projeto Sede e nós vamos falar sobre escolher ter um cérebro melhor, escolhendo aquilo que você come. Isso é muito importante e será o tema da live de hoje. A escolha dos nossos alimentos é fundamental para uma boa saúde cerebral. Então, eu vou falar para vocês sobre uma coisa muito importante quando escolhermos os nossos alimentos, que é índice glicêmico. Os protocolos mais modernos para proteção cognitiva, para prevenção contra a doença de Alzheimer, levam muito em consideração esse aspecto dos alimentos, o índice glicêmico. O índice glicêmico é o impacto que o alimento produz em termos de aumento da glicemia, o aumento da glicose na corrente sanguínea assim que ele chega no intestino. Então, é a velocidade com que o açúcar desse alimento é absorvido. Então, os alimentos que têm um índice glicêmico elevado, eles estimulam a produção de muita insulina pelo pâncreas, e isso vai acabar levando ao aumento da resistência das células à insulina. Isso tem um monte de consequência, e as consequências são ruins. Então, você tem esse aumento de glicemia com aumento de insulina, nós vamos falar um pouco mais depois, e isso de alguma forma vai estar relacionada a doenças, estar relacionada a declínio cognitivo e ter uma relação também com doença de Alzheimer. Nos alimentos também existe o termo carga glicêmica. Carga glicêmica é um pouco diferente, né? A carga glicêmica é o valor de glicose total do alimento, né? É a quantidade total de carboidratos de um alimento. Mas o que importa para a gente, a princípio, aqui vai ser o índice glicêmico, tá? É claro que eu vou falar um pouquinho de alguns alimentos, mas é muito fácil a gente saber o índice glicêmico dos alimentos. A gente vai lá no Google, coloca lá a tabela de índice glicêmico e nós teremos muitas tabelas à disposição. E é muito importante que cada um de vocês comece a se familiarizar com esse termo e comece a consultar o índice glicêmico dos alimentos que vocês ingerem. E vocês vão entender o porquê à medida que eu for explicando nesse vídeo. Tá? Então, quando o indivíduo ingere os alimentos de alto índice glicêmico, você tem uma absorção, então, rápida de carboidrato, de glicose, de açúcar, há uma produção excessiva de insulina. Essa insulina é produzida para que a célula receba a glicose, então aí a glicose, que é o açúcar, ele vai sair da corrente sanguínea e entrar na célula, e a célula vai utilizar essa glicose para a produção de energia. Esse é um mecanismo que acontece no dia a dia. Acontece que quando a gente ingere carboidratos de absorção rápida, com índice glicêmico elevado regularmente, o pâncreas está sempre produzindo muita insulina. A célula ela começa a criar um mecanismo de resistência à ação dessa insulina. Ou seja, o açúcar chega no sangue, a glicose chega no sangue e não é absorvida pela célula. Essa glicose aumentada no sangue, com a insulina aumentada, traz diversas consequências. Primeiro que essa insulina alta, essa glicose alta, vai ser utilizada em um mecanismo da transformação da glicose pelo fígado em gordura. Então, insulina elevada significa maior acúmulo de gordura, principalmente no abdômen. Pode produzir, por exemplo, a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Essa gordura ali da parede abdominal e dos órgãos abdominais, a barriguinha aumentada,
é um problema muito sério, porque essa gordura abdominal, ela tem uma capacidade excelente de produzir interleucina 6, que é um agente pró-inflamatório, uma citocina pró-inflamatória. E essa citocina, o que ela faz? Ela aumenta a inflamação, inclusive lá no cérebro. E quando aumenta essa inflamação no cérebro, vai fazer com que haja redução do fator neurotrófico derivado do cérebro e de neurotransmissores, e as consequências são depressão, transtorno de ansiedade e perda neuronal, que vai acontecer progressivamente, levando ao declínio cognitivo. Então, os alimentos de alto índice glicêmico consumidos com frequência estão relacionados à depressão, à ansiedade e a declínio cognitivo, a perda de memória, redução da velocidade de raciocínio, diminuição da velocidade de processamento dos estímulos, dificuldade de concentração. Então é muito importante a gente saber disso. Os alimentos de alto índice glicêmico, eles acabam produzindo alterações cerebrais e orgânicas. Na literatura científica atual, muitos estudiosos já consideram o diabetes como sendo um fator de risco importante para o desenvolvimento de doença de Alzheimer. Então, quem tem diabetes mellitus acaba tendo uma chance maior de declínio cognitivo de Alzheimer. Só que os estudos foram muito além. E hoje, muitos estudiosos já chamam a doença de Alzheimer de diabetes mellitus tipo 3, um tipo de diabetes. Por quê? Porque quase que a totalidade dos pacientes com doença de Alzheimer tem as células cerebrais com aumento da resistência à insulina. Ou seja, as células cerebrais do indivíduo com Alzheimer não consomem a glicose como consumia anteriormente. Por quê? Porque essas células não respondem à ação da insulina. Então, essas células cerebrais acabam perdendo a capacidade de produção de energia. Então, vocês vejam como isso é interessante, né? Isso é tudo muito novo. Inclusive, chamar o Alzheimer de diabetes tipo 3 é um assunto muito novo, ainda não reconhecido oficialmente, mesmo porque até toda a comunidade médica tomar conhecimento sobre isso, vai um tempo. Tudo é muito novo. Por exemplo, até mais ou menos em 2000, no ano 2000, nós não sabíamos, a neurociência não sabia que as células cerebrais precisavam da ação da insulina para absorver glicose. Isso foi descoberto em 2000, isso é muito recente. A partir dessa descoberta, ficou claro que se houvesse muita insulina por ingestão de alimentos de alto índice glicêmico, as células cerebrais iriam sofrer. O Dr. Dale Bredesen, da Universidade da Califórnia, a princípio, né? Agora ele tem o próprio instituto, mas se a gente começar a observar os estudos de prevenção dele e da sua equipe, começam a ficar forte de 2000 para frente, né? Por quê? Porque essa descoberta de que as células cerebrais poderiam ter um aumento da resistência à insulina e por isso não consumir a glicose, isso é um substrato muito importante para as pesquisas subsequentes, né? Então, até então se imaginava que as células cerebrais consumiam glicose sem a necessidade da ação da insulina. Tudo isso que eu estou dizendo é para que vocês tenham uma ideia de que é tudo muito novo, mas já nos dá uma direção significativa, tá certo? Vamos ver aqui. Um outro aspecto importante desses picos de insulina por ingestão de alimentos de alto índice glicêmico com frequência é que as células beta do pâncreas, elas que produzem a insulina, elas acabam sendo sobrecarregadas. Então, de tanto produzir insulina, chega um momento em que essas células entram em falência e aí elas começam a produzir menos insulina. E isso vai predispor ao diabetes,
a instalação do diabetes. Esse vídeo, ele tem que valer para uma coisa muito importante. Tem que valer para que vocês entendam o seguinte: o açúcar, os alimentos doces, alto índice glicêmico, os alimentos refinados, eles são terríveis não só para quem tem diabetes, mas para todas as pessoas. Então, conhecer o índice glicêmico do alimento que você ingere é importante, né? Porque isso vai fazer com que a sua alimentação seja muito mais saudável e seu cérebro seja muito mais saudável. Bom, o que fazer para manter o nível adequado de insulina, né? Se o grande problema é esse aumento de resistência à insulina, que é produzido pelos alimentos de alto índice glicêmico, o que nós podemos fazer para evitar? Bom, a gente já falou muito sobre o exercício físico, isso é fundamental, né? O exercício físico aeróbico, ele faz com que a célula diminua a sua resistência à insulina. Inclusive, quando a gente faz exercício físico com mais intensidade, a glicose passa direto para a célula muscular sem necessitar da ação da insulina, né? Uma economia de insulina. Então, o exercício físico é fundamental, conforme já falamos em lives anteriores. E o outro modo de não deixar aumentar a resistência da célula à insulina no seu organismo é utilizar com muito mais frequência os alimentos de baixo índice glicêmico. Como é a classificação? Bom, de maneira geral, os alimentos considerados de índice glicêmico baixo, que são os que nós podemos comer com mais frequência, eles têm índice glicêmico abaixo de 55, tá? Os alimentos com índice glicêmico entre 56 a 69 são considerados alimentos com índice glicêmico moderado. Então, esses devem ser consumidos com menos frequência, com mais cuidado. E os alimentos com índice glicêmico maior que 70, esses são alimentos de alto índice glicêmico, e esses alimentos devem ser usados muito poucos ou até evitados completamente. Então, por isso que é importante a gente conhecer a tabela de índice glicêmico dos alimentos, né? Corriqueiramente, assim, o que a gente pode falar já de imediato? Alimentos com alto índice glicêmico, acima de 70, que a gente tem que reduzir demais ou até tirar. O arroz branco, né? O pão branco. O arroz branco tem um índice glicêmico de 75. Então, todo dia, quando nós comemos o arroz branco, o que nós estamos fazendo é aumentar a inflamação no nosso organismo. Então, nós devemos trocar por arroz integral, que tem um índice glicêmico menor. E, além disso, o arroz integral ele tem muitas vitaminas, principalmente do complexo B, tem minerais. O arroz branco não, ele é só caloria, índice glicêmico altíssimo. O pão branco, a mesma coisa. O suco de laranja, o índice glicêmico é de 75, é um índice glicêmico muito alto. A laranja tem um índice glicêmico bem menor. Então, ao invés de tomarmos suco de laranja, nós gostamos de laranja, vamos ingerir então a laranja e não o suco de laranja. A água é o melhor líquido a ser ingerido. Uma água pura, uma água de boa qualidade. De maneira geral, funciona assim. Os sucos de fruta, eles têm um índice glicêmico muito maior do que a fruta propriamente dita. Tá? A pipoca tem um índice glicêmico de 79. O mel tem um índice glicêmico de 80. Então, o mel ele é muito nutritivo e muito saboroso, mas a gente deve usar com muita cautela. A gente precisa usar pouco mel, porque o índice glicêmico realmente é elevado. Quando a gente vai falar dos alimentos de índice glicêmico baixo, que é aqueles que a gente precisa ingerir com muito mais frequência, geralmente eles estão ali na casa dos legumes, né, das frutas, dos legumes. Mas aqui tem, por exemplo, olha só, a cenoura crua tem um índice glicêmico bom,
repolho, couve-flor, pepino, tomate, alface. O feijão é excelente, o feijão ele é muito nutritivo, rico em ferro, rico em vitaminas, e ele tem um índice glicêmico baixo, né? O feijão preto, principalmente, tem um índice glicêmico de 30, ótimo. A gente tem que escolher com mais frequência aqueles que têm um índice glicêmico abaixo de 55. Então, o feijão se encaixa bem. Lentilhas, grão de bico, a maçã tem 52 de índice glicêmico, então dá para consumir. A pera 54, a laranja tem 43. Então vejam só, o suco de laranja é muito mais agressivo nesse aspecto de índice glicêmico, que a gente está falando de suco puro. Se o indivíduo acrescentar ali açúcar, então o suco de laranja fica extremamente maléfico para o organismo. Então é muito interessante isso. Algumas frutas têm índice glicêmico alto, como a manga, por exemplo, 80, a banana 83, o kiwi 75. De qualquer forma, as frutas, mesmo quando elas têm índice glicêmico elevado, elas têm as fibras para compensar, né? Então essas fibras elas equilibram melhor a absorção da glicose e são muito superiores, muito melhores do que você comer um alimento com índice glicêmico alto que é industrializado, é processado. De qualquer forma, frutas como manga, uva, a melancia tem índice glicêmico elevado. Então, essas frutas aí, a melancia tem 103 de índice glicêmico, é bem alto. Mamão, papaya tem 100 de índice glicêmico. Então, essas frutas de índice glicêmico muito elevado, a gente pode consumir, mas com menos frequência, tá certo? Então, gente, é assim, é relativamente simples a orientação, espero que vocês tenham entendido, e quem puder assista a live, porque certamente vão ter muitas perguntas interessantes e a gente vai aprender muito mais sobre o assunto. Então, a live hoje às 19 horas pelo Facebook, tá? Inscrevam-se no nosso canal, no YouTube, Dr. Milton C.R. Medeiros, e acompanhe o nosso projeto SED, S de sono, E de exercício físico, D de dieta, que estamos discutindo agora, E de estresse, atuando nesses 4 fatores, equilibrando esses 4 fatores, nós teremos uma vida mais longa, com mais vitalidade e uma saúde cerebral excelente. Muito obrigado pela atenção.